Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazer mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós ainda estamos estudando sobre o livro de Jó, que tem por tema a fragilidade humana e a soberania divina. Nós estamos agora já na 11ª lição do nosso quarto trimestre de 2020 e o tema de hoje é a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina? É uma indagação e nós vamos aprender nessa lição de hoje sobre a teologia do quarto amigo de Jó, do último amigo de Jó, Eliú. Então eu te convido a ficar comigo de agora em diante até o final desse vídeo, para juntos nós aprendermos sobre esse tema que vai muito nos ensinar como é que Eliú tinha, ou interpretava o sofrimento de Jó. E vamos ver que o seu pensamento, a sua teologia, ela se parece e muito com a de todos os seus amigos que lhe antecederam. Então eu te convido a ficar comigo, mas antes eu quero convidar você a ser parceiro deste canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí nesse botãozinho vermelho, seja um parceiro, divulgando aí as nossas aulas, as nossas videoaulas, para assim auxiliar a professores, a alunos de escola bíblica dominical, a diretores e assim a palavra de Deus chegar mais longe. Então eu te convido agora a acompanhar junto comigo o texto áureo da nossa lição que diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. Então, nosso textuário tem por base essa referência. Lhe convido agora a acompanhar a nossa verdade prática, que diz: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender que o sofrimento, ele não deve ser apenas visto como algo punitivo, como consequências de erro ou como uma sentença, para castigar as pessoas que têm vivido na prática do pecado. Na vida do justo é diferente. O sofrimento tem uma outra, vamos dizer, uma outra modalidade, não é executar juízo, mas na vida do justo é ensinar. O sofrimento é como que se fosse um pedagogo na vida do justo. Ensina algumas lições essenciais para a vida cristã. Então nós vamos iniciar nossa aula com base nesse princípio de que o sofrimento não é apenas para condenar, apenas para executar juízo, é também para ensinar, é também para admoestar, é também para exortar o cristão a ter uma vida cristã exemplar e uma vida com certeza cheia da graça e da misericórdia de Deus. Mas antes de nós passarmos aqui a nossa introdução, eu quero que você acompanhe comigo os objetivos específicos. O objetivo geral da nossa lição hoje tem por finalidade nos informar que o sofrimento ele deve ser visto sob o aspecto pedagógico. E já os objetivos específicos, o primeiro diz: explicitar que Deus, como soberano, pode se revelar e falar por meio do sofrimento. Segundo, destacar que a soberania de Deus não se sobrepõe ao seu amor. Terceiro, afirmar que Deus não tem prazer no sofrimento, mas pode usar as adversidades para nos educar. Te convido agora a, junto comigo, nós entrarmos aqui na nossa introdução, que diz: veremos a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos teológicos, do capítulo 32 até o capítulo 37. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e os seus amigos proferiram.
Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar a sua defesa. Perceba que na introdução já tem bastante informação acerca da teologia e dos discursos que o jovem Eliú fez diante de Jó. E o interessante é que a teologia de Eliú, ela é diferente da de Zofar, da de Bildade e da de Elifaz. Ela tem o objetivo não de dizer que Jó tinha praticado um pecado e tinha escondido um pecado como um pecado na área sexual, na área moral, ou quem sabe até mesmo contra um inocente. Mas o que Eliú traz à tona nas suas falas, nos seus discursos, na sua teologia, é em nos afirmar, é em deixar nas entrelinhas do texto de que aqui Jó, ele tinha pecado e tinha praticado somente um pecado. Qual era o pecado? O pecado do orgulho. Então, na visão dele, Jó, ele não tinha confessado essa questão do pecado do orgulho. Então, nós precisamos entender que Eliú também falha na sua apresentação, assim como os seus 3 amigos que lhe antecederam, ele também falha nesse quesito, pois querendo provar e fundamentar a sua defesa do seu pensamento teológico, ele acaba incriminando Jó por um lado e, por outro lado, ele acaba indo de encontro à vontade de Deus para a vida de Jó. Então, Eliú também ele falha, mas também Eliú apresenta algo bom, algo que, na verdade, é aceito e deve ser aceito por todos nós. Eliú ele apresenta o sofrimento como algo que vem para tornar o cristão ou o justo mais fortificado. E ele apresenta o sofrimento diferente dos seus amigos no quesito de que o sofrimento ele é pedagógico. O sofrimento ele vem para educar, ele tem como objetivo também trazer ajuda, trazer educação, moldar o vaso, moldar aí o caráter. Eliú via o sofrimento nesse ponto de vista, mas o único erro de Eliú foi de também condenar a Jó, dizer que Jó estava cometendo o pecado de orgulho, de não reconhecer a Deus, de não reconhecer que aquele era um julgamento de Deus. Então nós precisamos destacar, fazer ênfase acerca do pensamento e da teologia de Eliú diante da nossa classe. O nosso primeiro ponto, mas antes eu quero só ler aqui um parágrafo que eu destaquei aqui na introdução, antes de passar o primeiro ponto, antes de apresentar, que diz assim: qualquer injustiça em suas ações, pois, segundo o jovem, amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então, esse é a parte positiva da explanação da defesa de Eliú, do pensamento de Eliú. Então, nós precisamos também fazer isso notório diante de nossa aula, na nossa aula, e aplicar isso na nossa classe. O primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre o sofrimento como uma forma de revelar Deus. O primeiro tópico, Deus é soberano. Aqui nesse primeiro tópico nós vamos aprender um pouco sobre a soberania de Deus. E Deus, como ser soberano, ele pode ou não se revelar através do sofrimento. Ele pode ou não, porque as pessoas, às vezes, elas confundem muito essa questão do sofrimento e achar que é sempre condenação de Deus. Achar que sempre a pessoa plantou e ela está colhendo. Então, nós precisamos entender que na soberania, Deus é intocável. A sua soberania não depende de nós, do nosso achismo, das nossas conjecturas, mas o que vale é a soberania de Deus. Então, Deus aqui, como diz o tópico primeiro, ele pode ou não se manifestar, pois ele é soberano. E o que eu destaquei aqui desse tópico primeiro, diz assim: nesse sentido, Jó havia ignorado que Deus
é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem de seu silêncio. Então, o nosso tópico ele conclui ou ele fecha esse pensamento acerca da soberania de Deus e de que Deus é soberano, nesse sentido de que Deus ele fala se ele quiser. Se ele não falar, ele é Deus. Se ele falar, é Deus da mesma forma. Ou seja, a vontade soberana de Deus, ela não pode, né, ser enquadrada pelo ser humano. Nós, seres humanos, estamos limitados. Né? Então, nós precisamos fazer a distinção dessa atribuição de Deus, que é a sua vontade ou forma soberana de agir em prol do justo. O segundo tópico, o orgulho do homem priva-o de ouvir a Deus. E aqui foi aonde Eliú aplicou, né, ou colocou na conta de Jó um pecado, o pecado do orgulho. Ele não estava errado em afirmar que, na verdade, o orgulho evita da pessoa prestar a Deus um culto verdadeiro, porque o orgulhoso, Deus faz abater, já o humilde Deus exalta. Então Eliú ele não está errado em afirmar isso, mas o erro de Eliú foi de colocar na conta de Jó esse pecado de orgulho, sendo que Jó ele não era orgulhoso, ele não estava ali trazendo, apresentando uma atitude de um homem orgulhoso. Terceiro tópico, o mistério da redenção. Aqui nesse tópico, irmãos, nós vamos aprender sobre aquela referência de Jó 19:25, onde Jó ele se levanta e diz: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre essa terra. Então, a redenção de Jó ele esperava e aguardava em Deus. Se não fosse da forma que aconteceu, como a gente já tem acesso a todo o livro, todo o desenrolar, o desfecho da história de Jó, o drama, então a gente sabe como Deus se manifestou a Jó. Mas se não fosse daquela forma, Jó também tinha essa esperança de que o anjo do Senhor se apresentasse diante dele e o livrasse, e o justificasse diante de todas as condenações. O ponto 2 da nossa lição diz: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Esse é o ponto 2. Nesse ponto nós também temos 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar acerca da justiça de Deus demonstrada. O 2 fala o caráter justo de Deus. E o 3, a defesa da soberania de Deus. Então, nesse ponto, nós vamos entrar de uma forma bem detalhada acerca da justiça de Deus no primeiro tópico. O segundo, o caráter justo de Deus. Aqui eu vou comentar aqui no tópico 2, o caráter justo de Deus, é onde Eliú, através da sua teologia, ele procura apresentar todas as características do caráter de Deus. E ele apresenta aqui pelo menos 5. Ele apresenta 5, e ele só apresenta essas 5 atribuições do caráter de Deus a fim de provar a sua defesa de que Jó tinha pecado no seu orgulho, de que Jó era um pecador na área do orgulho. Então, ele, para se sobressair dessa acusação que ele levanta contra Jó, ele apresenta essas atribuições do caráter de Deus, que são pelo menos 5. O terceiro, a defesa da soberania de Deus, é um tópico onde eu também fiz destaque, e você precisa levar isso para a sua classe. Eu quero ler aqui, diz assim: assim como seus amigos, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. Então, Eliú, aqui a gente percebe nesse tópico, de que Eliú ele não estava 100% errado. Ele estava falando coisas certas, só que ele omite algumas coisas. Ele omite na vida humana, no desenrolar da vida do justo, Jó, o homem de Uz, acerca da graça, acerca da misericórdia. Ele só lhe apresenta aquilo que
a favor dele. Ele fala sobre a justiça de Deus, ele fala sobre o caráter de Deus, ele fala sobre a soberania de Deus, mas tudo isso para provar, né, o que ele estava levantando contra Jó, de que Jó tinha caído no pecado do orgulho. Vamos passar para o ponto 3 da nossa lição, que diz o sofrimento como instrumento pedagógico de Deus. É nesse ponto que nós vamos entrar com mais profundidade acerca do tema da lição. O primeiro tópico, o caráter pedagógico do sofrimento. Então, o sofrimento, nós já aprendemos isso lá em Romanos, capítulo 5, que ali as tribulações, que ali as perseguições, tudo isso gera um bem muito maior do que a ótica humana para a vida cristã. Então, o sofrimento, aqui para nós, no livro de Jó, ele tem o mesmo valor que as perseguições têm lá em Romanos 5. Só vai fazer bem porque é como se o sofrimento fosse um professor, né? Tem o objetivo pedagógico de ensinar, de que a pessoa, o justo que está passando pelo sofrimento, ele possa extrair algumas lições, para ser bem sucedido aí na sua vida cristã. O ponto 2, tópico 2 do ponto 3 diz: adorando a Deus na tormenta. Meus irmãos, esse tópico é um tópico muito interessante que a gente precisa trabalhar bem o tempo da nossa lição para não se perder, para aplicar mais esse tópico na nossa classe, aproveitar mais o horário para esmiuçar mais isso aqui. Olha só, o tema desse tópico diz: adorando a Deus na tormenta. E é aqui onde a gente tem que parar um pouquinho para entender que existem pessoas que, quando a tormenta bate na porta, ele corre da igreja, ele se desvia, ele não quer mais saber de Deus, se orava não ora mais, se adorava não adora mais. Mas o justo tem que entender que quando a tormenta bater na sua porta, quando a tormenta cruzar, vir diante dele, aí é que ele tem que adorar a Deus, aí é que ele tem que colocar a sua fé em prática, adorar a Deus, não obstante se os momentos estão bons ou ruins. Não é que a adoração cristã ela tem que ser circunstancial ou sensorial. Eu só adoro se eu me sentir bem, eu só adoro se eu sentir que eu tenho que adorar. Não, a adoração é pela fé, não é pelas circunstâncias, não é pelo sentimento que você está vivendo naquele momento. Mas a adoração, ela é de coração, ela tem que ser verdadeira. Então, querido professor, leve isso para a sua classe. A nossa conclusão, eu quero ler só o último parágrafo, que diz assim: todavia ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, pois primeiramente Deus é amor e finalmente ele o vê no sofrimento um papel pedagógico. Aqui nesse último parágrafo da nossa introdução, nós percebemos que o erro de Eliú foi de omitir o amor e apresentar apenas a justiça, de omitir a misericórdia e apresentar apenas a soberania. Então nós precisamos ter equilíbrio quando se tratar das coisas de Deus. Nós não podemos andar só na esquerda e esquecer que existe e que tem um equilíbrio, que nós possamos andar sempre centrado na pessoa bendita de Jesus. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.